Paz do Senhor Jesus para todos. Neste vídeo eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus e eu quero falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus no que diz respeito à marca da besta, né? Porque é importante você saber e compreender o que é essa marca, o que essa marca da besta ela se propõe. Ela tem uma finalidade, um objetivo. E muitas pessoas não compreendem totalmente o que vai acontecer. A marca da besta ela te torna servo de Satanás. Ela te vai danar a alma, ela vai te conduzir à condenação. E a besta, ela só vai levar vantagem justamente porque os povos do mundo vão aceitá-la. Muita gente vai aceitar a marca da besta. E por causa disso, haverá uma perseguição sem precedente na história da humanidade. Conhecida na Bíblia como a Grande Tribulação. A Grande Tribulação, ela é o maior genocídio, será o maior genocídio da história da humanidade. Não houve antes e nem haverá depois. E portanto, esse assunto ele é de extrema importância a pessoa saber e compreender que no tempo em que você tiver, se for nos nossos dias que acontecer isso, e eu penso que já está muito perto, porque o sistema já mostrou as garras do anticristo para todo mundo aí, né? E eu penso que está muito perto. Mas não vou delimitar data de nada, porque as datas das coisas tem o seu tempo certo, mas que as nuvens negras desse sistema bestial, né? É assim que a Bíblia se refere a esse sistema bestial. Por que é bestial? Porque ele é um sistema que está sob a ação de Satanás. Quando Jesus ele diz, o mundo jaz no maligno, ele está dizendo isso. Que há um processo de perecimento, que o mundo sofre uma degradação sob a ação do maligno. Então, o maligno ele governa esse mundo, ele está governando o mundo. Ele disse isso para Jesus Cristo, lá nos 40 dias do jejum. Ele levou Jesus no pináculo do templo e ele disse que ele governa esse mundo e ele pode dar a quem ele quiser. Jesus não negou isso dele. Apesar dele ser o pai da mentira, naquele momento ele estava falando a verdade. Ele governa esse mundo. E o próprio Jesus, ele disse, o mundo nada tem em mim. O mundo me odeia porque eu dou testemunho de sua obra que é má. Então, isso quer dizer o quê? É a confirmação de que realmente o mundo não está sob o controle de Deus numa determinada visão. Porque é assim, o mundo ele realmente jaz no maligno. Por quê? Porque tem um período em que essa concessão foi dada. É chamado na Bíblia de o tempo dos gentios. Então, quando esse tempo vai se acabar, quando esse tempo se acaba, aí o Senhor, ele entra novamente na história,
mas agora ele não vai ser mais crucificado por ninguém não. Agora ele vem como juiz. Ele vem como juiz e ele vai julgar os povos e as nações conforme o que cada um fez nessa vida, né? Então nós vamos aqui, o mundo está sob a ação do maligno. Nesse trabalho que nós vamos fazer, vai dar para ver mais alguns aspectos disso, né? Então vamos lá. No capítulo 13, nós vamos para o capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13, versículo 15, né? Vamos ver aqui. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem, né? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, né? Então vamos, aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Esse aí foi o capítulo 13, versículo 15, 16, 17 e 18 que nós lemos, né? Então vamos fazer algumas considerações aí para a gente ir começando a desamarrar esse assunto. Primeiro, ninguém vai ficar de fora da marca. Por quê? Porque ela vai ser o sistema financeiro, né? O sistema financeiro, ele está caminhando, nós já estamos vendo, para o fim do papel moeda. Então, se todo mundo já está aderindo a um sistema de moeda digital, à medida que o tempo for passando, a humanidade inteira vai sendo arrastada gradativamente, né? É importante entender que os processos, as coisas que acontecem na Bíblia, você lê aqui na palavra, está tudo escrito que vai acontecer, mas na vida real ela se processa numa sequência de tempo, né? Então nós estamos vendo que o papel moeda está se acabando e nós estamos entrando na era digital. Essa era digital vai trazer a moeda digital. Então hoje nós já temos o sistema de aproximação, ou seja, o sistema que a besta vai usar, ele já existe, que é o sistema de aproximação. Você tem aproximação com celular e aproximação com cartão. Então você não precisa mais escrever nada com a mão, basta aproximar o objeto de uma máquina e ela faz ali a negociação que você está ali concordando. Então não dá para negar que esse mesmo chip que está hoje no cartão que você aproxima, se ele for colocado debaixo da sua pele, na mão, ele vai fazer o mesmo processo, porque ele tem uma atmosfera magnética, né? Um sistema, né? Que pela aproximação ele consegue passar os dados de um ponto para outro. Então nós já estamos com um sistema que a besta vai usar. O equipamento que a besta vai usar, aí pode ser qualquer um desses aí, contanto que eles possam colocar debaixo da pele, que é um equipamento que já tem, que é um chip, que aí a turma já mostrou aí, né, o pessoal da internet, chamado de chip Mundex, do tamanho de um grão de arroz, que é colocado na mão, e algumas pessoas já estão usando. O sistema mundial financeiro ainda não está ligado a isso, porque isso leva tempo, né, para ir se adaptando à medida que os dias vão passando, as coisas vão acontecendo. Então tem um processo que vai acontecer e gradativamente a humanidade ela vai seguindo essa norma. Então não tem esse negócio, porque é rico não vai fazer, porque é pobre. Não, porque o sistema vai empurrar todo mundo para isso. Onde é que começa o problema para nós os crentes?
Por enquanto, nós podemos usar todo o sistema financeiro que está aí. O que nós não podemos fazer é colocá-lo na mão. Esse é o problema. E que problema vai ser esse? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos agora para o capítulo 7 de Apocalipse, e nós vamos já desenrolar esse mistério da marca da besta. Por que nós crentes somos proibidos de... Os cristãos, os que amam a Deus, são proibidos de colocar a marca da besta. Em primeiro lugar, a marca da besta, ela vai te selar pro lado de Satanás. Eu já vou logo adiantando isso daqui, mas nós vamos ver na Bíblia isso daí, certo? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 7. Pronto, vamos ler o capítulo 7 e versículo 1, 2 e 3, para a gente ver aqui o que tem escrito aqui, ó. Depois disso, vi 4 anjos de pé. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. O selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, olha só aqui nessa parte aqui. O selo de Deus, ele vai estar na testa. E a besta, ela vai selar na testa. Vocês lembram que eu disse que o motivo que nós cristãos não podemos colocar a marca da besta é porque o selo de Deus, o selo da besta vai ser na testa e na mão. A besta vai selar na testa e na mão. Lá em Apocalipse 13, quando nós lemos, não falou na testa, mas falou na mão. Mas aqui mais na frente, a Bíblia vai dizer que o selo será colocado na testa também. O selo da besta. E por que a besta vai fazer isso? Para que não haja lugar para Jesus Cristo colocar o seu selo na testa dessa pessoa. Porque o selo do diabo foi colocado nela. Então, quando a pessoa recebe a marca da besta, ela automaticamente se torna servo do diabo. E vai ser condenada. E vai ser condenada por causa disso, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então ouvi o número dos que foram selados. Eu vou ler essa parte porque depois pode vir alguém dizer assim: ah, mas você não leu o resto, não sei o que e tal. Então, vamos ler. Tudo que eu estou dizendo vai estar escrito na palavra de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel, certo? Então, olha só, quando você lê esse texto aqui sozinho, separado, você pensa que os únicos selados na testa são somente os 144.000 das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Eu vou já mostrar para vocês que não, que todos os servos do Senhor serão selados na testa. Das tribos de Judá foram 12.000, de Benjamim 12.000, de Azé 12.000, e assim 12.000 de todas as tribos de Israel. Mas vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver aqui o versículo 9. Ó. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. Essa multidão, ela já está diante do trono do Cordeiro. Entendeu? Essa multidão, esse pessoal já morreu. Mas eles estão diante do trono do Cordeiro. Agora eu vou fazer aqui um comentário entre os 144.000 das tribos de Israel e esses povos. Os das tribos de Israel, primeiro, eles são da tribo de Israel, que também vão estar espalhados. Jesus vai marcar eles espalhados pelas nações. Eles têm características diferentes dos demais povos. Eles são da tribo de Israel,
Eles são homens que não se contaminaram com mulheres. Eles são, né? Eles são da tribo de Israel, homens que não se contaminaram com mulheres. Eles são homens que não apareceu mentira nas suas bocas. Eles são primícias de Deus. Eles foram comprados como primícias para Deus. Eles acompanham o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então veja as características desses 144 mil. E eles são da tribo de Israel e eles estão contados, são 144 mil. Agora vamos para esses aqui, um pouquinho depois, que é o versículo 9, Apocalipse 7, 9. Depois disso olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro. Então olha a diferença, eles não são de Israel, são de todas as nações. Eles são uma grande multidão que ninguém podia contar. Os primeiros 144 mil selados, eles são contáveis, são 144 mil. Essa é a multidão que ninguém pode contar, ninguém podia contar. De todos os povos, tribos, línguas e nações. E eles estão diante do trono do Cordeiro, já estão lá, com palma na mão, certo? Aqui nesse ponto aqui, ainda não houve arrebatamento da igreja. São almas diante do trono de Deus, certo? Nós vamos ver isso aqui lá na frente. Clamava em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvores e glória, sabedoria, graça, honra, poder e força sejam dadas ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Olha, essa multidão aí, né? O anjo pergunta para João: quem são estes e de onde vieram, essa grande multidão? E João não sabia de onde era, então ele responde, né? Ele disse: tu sabes, Senhor. Versículo 14. Respondi, João falando, né? Tu sabes, Senhor. E ele disse, e o anjo lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, né? Esse aqui é um grande problema para o pessoal do arrebatamento secreto a qualquer momento. Porque aqui nós temos, ó, uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quem são esses homens? São os servos de Deus, que vão lutar contra a besta e vão morrer nas garras da besta e estão diante do trono de Deus, na eminência de estarem... na iminência de Jesus sair para derramar a sua ira, porque aqui não começou a ira de Deus ainda. A grande tribulação, ela não é a ira de Deus. Quando é aberto o 6º selo, aí você tem o início, mais ou menos, ali já começa o início da ira do Cordeiro. No 6º selo você vê os perversos dizendo: escondam-nos da ira, porque eles escondam, tentando se esconder debaixo das montanhas, né? Porque eles gritam, porque chegou o dia da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Isso acontece no 6º selo, né? Então, voltando aqui, a questão dos selados, né? Lá no capítulo 3, vou voltar aqui um pouquinho para poder falar mais sobre isso aqui, ó. O versículo 3. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Isso aqui continua no 7, nós estamos no capítulo 7. E o selo nas testas dos servos. Todos os servos do Senhor serão selados na testa. Por isso que você não pode colocar o selo da besta na testa. Porque se você colocar, você estará indo para o lado do diabo. E se você fizer isso, você vai fazer porque sem a marca da besta, né? A marca da besta vai ser na mão e na testa.
Para quê? Para que você possa comprar e vender. E se você não coloca, você está fora da sociedade, não poderá entrar em comércio nenhum, não poderá comprar nada, porque você não tem dinheiro, porque não existe dinheiro mais. O sistema vai estar direto ligado na marca, na mão e na testa. E como você não vai colocar, você não recebe esse dinheiro e você não o tem. Porque o dinheiro está no computador. Ele existe, é como se fosse uma ficção. Se o computador deixar de existir, não tem moeda mais no mundo. Então, a marca da besta ela vai estar diretamente ligada ao sistema. O diabo vai usar o sistema econômico para trazer as pessoas para o lado dele, para matá-las. Não pense que você vai ficar do lado do diabo, aí você pode comprar e vender, só que ele vai querer matá-la. Sabe por quê? O empreendimento de Satanás, no momento da marcação da besta, é a aniquilação da raça humana, né? O Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz o seguinte, olha, aqueles dias haverá uma grande tribulação, de tal magnitude, que se os dias não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o empreendimento daquele momento vai ser para a aniquilação da raça humana. Então o que acontece? Como os dias foi encurtado, o projeto inteiro não se cumpre. Porque o projeto inteiro é o genocídio de toda a raça humana. E Jesus diz, mas vão ser encurtados por causa de quem? Por causa das pessoas do mundo que colocaram o selo da besta? Não. Por causa dos servos de Deus. Vão ser encurtados por causa dos servos de Deus. Por isso que é encurtado, por isso que se salva gente. Por isso que Paulo ele diz, quando o Senhor vem no arrebatamento, homens que estão vivos são transformados e os mortos são ressuscitados e para juntos encontrar com o Senhor nos ares. Então tem gente viva, mas o empreendimento é a aniquilação total da raça humana, né? Essa história dos 144 mil, vou voltar aqui. Os 144 mil selados, que são das tribos de Israel, os testemunhos de Jeová diz que eles são os únicos salvos que existem. Mas nós acabamos de ver que não. Que tem os 144 mil e tem aquela multidão que vieram de todos os povos, tribos, línguas e nações que ninguém podia contar. E os 44 mil, eles são um povo específico, que não se contaminaram com mulheres. Então, se eles dizem que os 144 mil são as únicas pessoas salvas, o resto da humanidade está perdida. Porque esses salvos dos 144 mil, eles são os que não contaminaram com mulheres, eles não se casaram. Você imagina arranjar 144 mil? Só que é o seguinte, o Senhor Jesus ele vai pegar 144 mil de todas as tribos de Israel, desde que Israel existe até agora. Porque as tribos de Israel, elas foram dispersadas pelo mundo. Então, esses homens eles estão espalhados pelo mundo. Jesus vai pegar desde o princípio até então, para separar esses 144 mil. E ele sela na testa. Mas os outros servos também são selados na testa. Todos são selados na testa, né? Então aqui só para desfazer essa doidice que esse pessoal inventa, que é para ninguém ficar achando que isso é verdade, né? 144 mil é da tribo de Israel e são homens que não se contaminaram com mulheres. Não foi achado mentira nas suas bocas, são homens completamente limpos de pecado diante de Deus. E eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Depois você tem as nações que ninguém pode contar, né? É porque esse pessoal, eles pegam versículos isolados, não entende o texto, a sequência de texto que está sendo dito, porque o Apocalipse ele tem uma sequência lógica. Depois eu vou fazer um vídeo só para mostrar a sequência lógica do Apocalipse, porque são tantos assuntos dentro do Apocalipse que não dá para você falar. Nesse assunto aqui eu estou falando especificamente da parte do selo. Por que que nós não podemos colocar o selo, a marca da besta na nossa testa e na mão? Porque você vai perder a salvação, né? Então agora nós vamos ler o
o capítulo 16, né, que nós vamos falar também sobre, continuando falando sobre o selo. Você já viu que o selo de Deus é colocado na testa e o selo do diabo na testa. Qual é que você vai colocar, o do diabo ou de Deus? O de Deus já sabe, se colocar, vai ficar fora do sistema. E ficando fora do sistema, não pode comprar nem vender, o que, que você acha que vai acontecer com você? Não é brincadeira não. Então vamos lá, vamos para o capítulo 16. Então vamos lá, vamos ler aqui Apocalipse 16, eu vou ler o 1 e o 2. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha a ira de Deus aqui. Capítulo 16, né? As 7 taças da ira de Deus. Aí o versículo 2, olha só o que diz. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Tá vendo? Né? Vai. Então, a Bíblia, quando ela chama os homens, povos e tribos, todos os homens, conclama para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é para que a pessoa seja livrada da ira vindoura. E a ira vindoura, uma delas, isso aí é só a primeira taça. Isso aí é só a primeira, são 7. 7 taças. Na 7ª taça, o Senhor Jesus vem, como está escrito e bem claro no Apocalipse. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Sabe por que eles são castigados? Porque a igreja de Deus ela é perseguida até a morte por causa dessas pessoas que colocam a marca. Porque se ninguém colocar a marca, se ninguém colocasse, não havia perseguição. Pelo menos não ia ter como perseguir. Como é que a besta vai arranjar pessoas para perseguir o mundo inteiro que vai estar contra ele? Então por que dá certo o sistema da besta? Porque a besta tem muita gente que está do lado dele, ou conhecendo ou não conhecendo. Hoje, atualmente, você tem milhares, bilhões de pessoas do lado da besta já, né? A besta já lançou seu projeto aí e o que o pessoal chama de gado, o gado foi todo atrás do sistema da besta, né? E perseguindo aqueles que não aceitavam. Então esse é o sistema. Vai acontecer no período da besta, esse mesmo sistema que agora se mostrou aí, as garrafiadas, vai acontecer de novo. Só que aí vai ser muito mais grave, né? Porque a marca da besta vai estar sendo colocada e você não vai ter a opção de não aceitar. Não aceitar que eu diga assim, você pode não aceitar, mas você vai não aceitar, mas será perseguido até a morte. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça, mas nem todos os cristãos vão morrer, viu? Porque quando Jesus vem, existem muitos crentes que estão vivos. Mas uma grande parte vai morrer. Por isso que tem uma passagem aí que diz o seguinte: o que tiver que ser morto a espada é necessário que ser morto. O que tiver de ir a cativeiro, em cativeiro é necessário que vá, né? Eu já vi até uma Bíblia aí violada porque tem um ensinamento aí dizendo que os crentes não passam pela grande tribulação, né? E isso não tem nas escrituras e para eles fazerem isso funcionar, eles têm que estar violando textos bíblicos. O que demonstra claramente a mentira, né? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça, né, que 16:2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, tá aí o porquê que nós não podemos colocar. Mesmo que você, mas se eu não colocar eu vou morrer. Vai morrer de qualquer maneira. Vai morrer de qualquer maneira, porque se você colocar a marca da besta, você vai morrer. Nessa taça, a primeira taça, vai acontecer apenas os tumores malignos, né? Tá aqui, ó.
foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O capítulo 19 de Apocalipse. Então vamos lá. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, realmente de Deus, para comerem carne de reis, generais, poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então, versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e o seu exército reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, aqui é a prisão, o momento, o Apocalipse está mostrando o momento da prisão da besta, que faz essa desgraça toda no mundo. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vamos ver aqui algum aspecto desse evento. A besta, o falso profeta, ele é um bruxo. Ele vai fazer sinais miraculosos. E esses sinais que ele vai fazer vai enganar as pessoas. Porque o anticristo, ele vai se assentar como o próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele é Deus, que ele é Jesus Cristo. E muitas pessoas vão acreditar nele. Porque já existe gente esperando. Por exemplo, lá no Oriente Médio, você tem os muçulmanos que estão esperando um Messias, e o nome desse Messias chama-se Mahdi. E o Mahdi deles tem todas as características do anticristo, né? Os irmãos que eu já vi dando as características do Mahdi, ele é o anticristo. Então, aquele povo já foi preparado para receber o Messias deles, que é o Mahdi. O Mahdi vai ser o anticristo. Então, ele vai fazer sinais junto com esse falso profeta. Eles vão fazer sinais e esses sinais convencerão as pessoas de que ele é Deus e essas pessoas vão colocar a marca que ele colocar. Porque olha o paralelo que ele vai fazer com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo tem uma marca que ele vai colocar nos seus santos ainda aqui na terra. Ele vai colocar na terra, como nós já vimos aí no capítulo 7 de Apocalipse, né? Então ele vai colocar essa marca ainda aqui na terra. Capítulo 7 de Apocalipse, ele sela os 144 mil e ele sela os outros também. Só que ali só dá para ver os 144 mil. Mas mais na frente, daqui a pouco eu vou mostrar os selados. O outro povo selado. Todos os povos vão estar selados, né? Os 44 mil foram selados na testa por Deus e o restante dos servos de Deus, todos os servos serão selados na testa. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Bom, vamos ler aqui Apocalipse 24, porque tem um ensino aí que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da vinda do Senhor. Antes da marcação da besta. Mas não existe esse desaparecimento da igreja da Bíblia, né? Eu já vi muitos pastores dizendo, não, porque depois a igreja do meu filho, e esses homens aí, esses santos que morreram por pregar a palavra de Deus. Vamos ler esse texto aqui agora, para ver se realmente a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Ó. Capítulo 20, vi tronos, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem foi dado a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem,
e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Quem são essa multidão? Quem é essa multidão aí? Lá atrás nós falamos dela, que estavam diante do trono do Cordeiro com vestes brancas e que vieram da grande tribulação, né? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O reinado de justiça, de paz, de paz de Cristo, que é o reinado de Cristo, o milênio, que os calvinistas dizem que não existe. Eles são amilenistas, ou seja, não existe milênio. Na cabeça deles, né, claro. O ensinamento daquela gente não tem nada que eles falam que tenha nas escrituras sagradas. Eu acho loucura quem segue aqueles homens. Então, olha só. Eles foram mortos por se recusarem a adorar a imagem da besta, que tinha que ser adorado. Essa adoração da imagem, ela está prefigurada lá no livro de Daniel, quando é colocado, feito uma imagem, o diabo vai fazer de novo. Foi colocado lá nos tempos de Daniel. Foi colocado uma imagem e o rei Nabucodonosor obrigou que todos os povos que estavam ali, que era um império, adorassem a imagem. E os 3 amigos de Daniel não adoraram, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? E quando eles estavam lá dentro, Jesus apareceu e os salvou das lâminas do fogo, né? Ele desce junto com Sadraque, Mesaque e Abednego e Nabucodonosor vê 4 homens andando, passeando dentro do fogo, né? Então essa imagem eles vão trazer de volta. Essa imagem vai ser feita e ela é uma imagem feita, a imagem da besta, que tem fôlego e fala, né? Não dá para saber como é que é isso não, mas na hora a gente vai saber que é. Eles, olha, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Certo? Então, meu irmão, esse povo que vai reinar com Cristo durante 1000 anos é a igreja junto com os judeus salvos. Cristo sela 144 mil do povo judeu, de todas as tribos de Israel, lá no capítulo 7 de Apocalipse. Essas almas aqui, elas vão aparecer também no capítulo 6 de Apocalipse. Lá aparece de novo. Aqui é um acréscimo de lá, né? Essas almas estão diante de Deus. Elas foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem é que dá testemunho de Jesus e da palavra dele? São os extraterrestres, os marcianos? Não somos nós que damos testemunho da palavra de Deus? Então, meu irmão, olha, presta atenção. Cuidado com as mentiras que estão sendo contadas dentro da igreja. Preste atenção, nem todo homem que está dentro da igreja é servo de Deus. Tem muitos que são servos do diabo. Nós estamos vendo aí servos do diabo dentro da igreja. E não é de agora não, é desde que a igreja foi fundada. Quando Paulo estava aqui na terra pregando o evangelho, já tinha servos de Satanás dentro da igreja. Tinha acabado de ser fundada a igreja. Você acha mesmo que Satanás, ele ia deixar a igreja atravessar os séculos sem colocar os servos malignos dele dentro da igreja? Esse monte de doutrina falsa que desfaz os textos bíblicos são doutrinas de Satanás. Agora, nem todo mundo que prega a doutrina de Satanás é de Satanás, porque uma grande massa é enganada, né? As pessoas vão para a igreja, chega lá o pastor, não, porque isso aqui que a Bíblia está dizendo está errado, isso aqui não existe, né? Como os adventistas negam esse texto aqui, os adventistas. Ele diz que a alma não pode separar do corpo,
Porque na cabeça na cabeça deles, né? Porque aí não é palavra da Bíblia. Você pode ver que toda heresia, o que é que eles vão desfazer? Todas as heresias, o que é que elas desfazem? Texto bíblico. Todas as heresias que existem dentro da igreja, de todas as igrejas no mundo, o que é que eles desfazem? Textos bíblicos. Eles pegam textos bíblicos e desfazem o texto. Diz isso não é. Não existe isso, não existe aquilo, não existe. E vão desfazendo a Bíblia. E colocam o ensinamento deles no lugar. Porque é que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, capítulo... A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, Paulo está dizendo: primeiro vem a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. A apostasia, ela não pode acontecer com o povo do mundo. O povo do mundo não se apostata, não. O povo do mundo se apostata do mundo quando aceita Jesus. Mas a apostasia na igreja. Ele está falando apostasia dentro da igreja. A apostasia, primeiro vem a apostasia, depois o anticristo e depois o nosso encontro com Cristo. Por que Paulo teve que ensinar isso? Porque lá naqueles dias já existia gente dizendo: olha, Jesus está às portas, vai salvar a igreja. Vai mesmo. Jesus constitui uma igreja que vai atravessar os séculos, vai pregar o evangelho, vai derrubar Roma, vai atravessar as portas de ferro da Igreja Católica, que trancou a Bíblia para que ninguém lesse, só eles. Vai atravessar os séculos, pregar o evangelho a povos, tribos e nações. E Jesus, sabendo disso, ia dizer para os seus servos que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Qual é a lógica que existe num negócio desse? Nenhuma. Não existe lógica num negócio desse. Que apóstolo que dissesse um negócio desse, ele não era um servo de Deus. Isso aí é contraditório com as escrituras sagradas, é contraditório com o propósito do evangelho. Porque o propósito do evangelho é pregar a povos, tribos, línguas e nações. Como é que Jesus ia dizer para os apóstolos dele: olha, vocês vão pregar povos, tribos, línguas e nações, mas a qualquer momento eu venho. Qualquer momento eu venho. Como é que isso é possível? Ou Jesus vem a qualquer momento, ou a igreja tem que atravessar os séculos. Mas nós sabemos que Jesus não disse isso porque a igreja atravessou os séculos pregando o evangelho. Derrubou o Império Romano, derrubou o Império da Igreja Católica e segue em frente pregando o evangelho. Mas depois de inflar no mundo e Satanás jogando as suas doutrinas malignas dentro da igreja, que hoje, meu filho, hoje a igreja está lotada de ensinamentos pervertidos, né? A graça de Deus virou motivo de perversão. Então o que acontece? A igreja agora vai encolher. E aí vai ficar só... Aí vem. Aí o anticristo pode reinar. Porque anticristo e igreja não pode reinar. A igreja, ou seja, para a igreja, foi dado o poder de pisar serpentes e escorpiões e pisar na cabeça do diabo, né? A igreja só perde esse poder quando ela entra em apostasia. Então quando ela entra em apostasia, aí o anticristo está com o caminho aberto para entrar. Mas anticristo não pode governar o mundo com a igreja em ascensão, não tem como. Ele tem que cair, ele cai. Então quando a igreja entra em apostasia, é o momento que entra o império do anticristo. E já começou. O processo já começou. Claro que começa bem pouquinho, vai aumentando, mas nós já estamos vendo que o grau de poder do anticristo já está bem grande. O que é o anticristo? O anticristo é um espírito, o espírito do diabo, cerceado na cabeça das pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador e não o querem como Salvador. Por isso, as coisas malignas de Satanás são aprovadas por massas inteiras de seres humanos. Coisas malignas, né? Então, não existe, irmão, não existe arrebatamento secreto para a igreja de jeito nenhum. Em Apocalipse não tem, não. Tem na cabeça de quem ensina isso, só na cabeça deles. Não é possível arrebatamento secreto dentro dos ensinamentos bíblicos. Não é possível isso, porque a igreja vai ter que ser purificada. E a purificação dela vai se dar na guerra contra o anticristo. Tanto da igreja quanto dos judeus. Porque Deus vai unir o povo e os judeus vão entrar na guerra junto com a igreja, né? Eles lá no canto deles e onde tiver, a igreja vai estar combatendo o anticristo.
não vai aceitar o ministério do anticristo de maneira nenhuma. Aqui, ó, vamos ler Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 4. Ó. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Entendeu? Todos os servos de Deus, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho antes para a gente entender mais ou menos, ó. Tá aqui, ó. No meio da rua principal, aqui ele está mostrando a cidade, a Nova Jerusalém, né? Que é onde os crentes, os salvos vão morar. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 frutos. A árvore da vida que estava lá no Éden, né? De cada lado, tem duas lá, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Não é que ficam doentes, é que ao comerem da árvore da vida, ela mantém a vida eterna em toda a sua plenitude. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles, os servos, verão a sua face, e o seu nome, o nome de Cristo, estará em suas testas. Entendeu? Por que você não vai poder colocar a marca da besta? Então, meu irmão, é isso daí. Eu espero que tenha dado para vocês entender essa questão aí da marca da besta. Por que é que você jamais poderá colocar a marca da besta? E se você puder entender esse assunto, você pode ensinar para as pessoas também, né? E aqueles que quiserem aceitar Jesus Cristo como Salvador, está em tempo, a porta está aberta. Você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. E seguir o caminho aprendendo sobre as coisas de Deus. Porque nessa vida, você só aprendeu as coisas do mundo. Para aprender as coisas de Deus, você tem que nascer de novo. E nascer de novo, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ser batizado e ler a palavra de Deus para aprender. E ouvir os irmãos também, porque a gente aprende dos dois lados, tanto da palavra quanto dos irmãos. Mas a palavra vai ser sempre o caminho que você tem que seguir. Na hora que disserem o que não tem na palavra, você corre com medo, porque tem satanistas dentro da igreja. Então, quando uma pessoa ela não ensina a verdade, ou ela está do lado de Satanás, ou é um enganado, né? Então, a massa maior que ensina besteira, bobagem dentro da igreja, eles ensinam porque foram enganados. Não é porque são mais teólogos que ficam orgulhosos pelas besteiras que falam. Esses aí estão correndo risco de vida. Então você tem que aceitar Jesus, ser batizado, nascer de novo. E nesse novo nascimento você começa a entender o reino de Deus. Deus ele tira o véu da cegueira que está na tua cara, que foi colocado por Satanás, né? O príncipe desse mundo cegou-lhes os entendimentos, para que eles, ouvindo não ouçam, vendo não vejam, se convertam e por mim sejam salvos. Então a cegueira que você tem, aquilo que impede você de aceitar Jesus, é uma névoa negra que vem do inferno, que foi colocada na sua cara. E não fique triste por causa disso não, porque todos nós que somos agora crentes, nós também estávamos nessa situação. Mas resolvemos aceitar Jesus e aí o véu foi tirado. O véu, a nuvem negra foi tirada para a gente ouvir e entender, ver e enxergar. Amém? Que Deus abençoe a todos.